Se a gente fosse pensar numa estação que a gente está atravessando nessa pandemia, eu acho que a gente está passando pelo inverno, né? Porque inverno é momento de recolhimento, é movimento de retração, não é de paralisia, mas é de retração, porque nada para na natureza. Tudo está em constante transformação. Então, em termos de humanidade, o mundo de provas e expiações que nós estamos habitando nesse momento, metaforicamente estamos vivendo um grande inverno. Mas eu já vou falar o que acontece no inverno, mas antes, eu gostaria de comparar as estações do ano com as estações da vida que a gente passa. Qual é a estação da vida que você está vivenciando nesse momento seu? Né? Podemos estar vivendo no inverno exterior, né? Enquanto humanidade, enquanto coletividade, mas podemos refletir, e na minha vida? Que momento de vida, que estação do ano eu estou experimentando? Né? Então, eu pensei aqui, por exemplo, a primavera poderia ser comparada com a infância da gente, lá a nossa infância, a primeira e a segunda infância, do 0 aos 15 anos aproximadamente, que é a primeira e a segunda infância. Esse momento, a gente está vivendo um momento de plantio. É a época em que a gente planta o evangelho no coração das nossas crianças. É o momento em que a gente planta o conhecimento das virtudes para os nossos filhos, em que ensinamos para eles a nossa linguagem, os nossos gestos, ensinamos os nossos valores. Então, a infância é momento de alegria, de esperança, é momento de inocência, é quando as flores abrem, né? Tudo na natureza vem com essa qualidade, a possibilidade de abrir-se. Nada na natureza nasce para permanecer fechado. E, inclusive, a nossa alma, nós também. Nós também viemos ao mundo para nos abrirmos para o mundo. Na verdade, cada um de nós tem uma missão. A missão é trazer para o mundo a minha parte. Cada um de nós tem como tarefa principal contribuir para a cura do mundo. Cada um de nós traz a sua medicina para o mundo. Assim como um filhote de qualquer mamífero traz a sua qualidade e precisa crescer, sair do estágio de filhote, e precisa crescer para poder contribuir com toda a fauna, para poder contribuir também com o equilíbrio das florestas. Então, nada no mundo veio para se ocultar. Essa frase é de Emmanuel e está no livro Estude Viva. Ninguém veio ao mundo para ocultar-se. Nem as flores mais simples. Todas nascem para se abrir. Então, a primavera é esse momento. Momento de abertura. Momento em que a terra também se abre para receber sementes. Momento em que a alma humana, como criança, se abre para receber as sementes que os pais têm para oferecer. E todas as crianças têm os pais exatos para o seu crescimento, por mais complicado que a gente possa parecer numa família constituída. Mas aquele espírito que está criança, porque está na estação da primavera, mas ele é um espírito milenar, todos nós somos, estamos estagiando na primavera, que é a nossa infância, para que a gente tenha a chance e a bênção do recomeço. E todos vocês sabem que esse recomeço acontece sob o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado é necessário para que possam haver transformação de valores. Se não fosse o esquecimento do passado, nós ficaríamos mais apegados aos nossos preconceitos, às nossas ideias velhas, ficaríamos mais apegados, mais arraigados nos nossos entendimentos antigos. Então, o esquecimento do passado serve, em primeiro lugar, para que a gente tenha a chance de poder abrir a nossa mente, para poder alargar os nossos horizontes e modificar modos de ver, modos de pensar, modos de sentir. Além disso, o esquecimento do passado também oferece para a gente estarmos com o nosso coração mais aberto para os relacionamentos. Porque se nós nos lembrássemos de quem a gente foi, o tempo todo viveríamos perseguidos pelas nossas culpas. Ou viveríamos o tempo todo vitimados esperando justiça.
Então, primavera, tempo de renascimento, é também tempo de esquecimento. Para que a gente possa deixar um pouco em parênteses tudo que passou, para podermos agregar novas sementes e vitalizar o nosso solo do coração. É momento em que acontecem enxertias divinas, né? Esse fenômeno da natureza é muito interessante. Quando uma árvore não é capaz, de acordo com o solo árido, de poder oferecer frutos doces, né? Um jardineiro faz uma enxertia para que ela, junto com uma árvore que tenha frutos doces, né? Para que ela possa oferecer para essa árvore mais embrutecida possibilidade de frutos melhores. Assim também a alma humana. Então, na primavera também acontecem as enxertias divinas. Uma enxertia divina é a possibilidade da gente encarnar, por exemplo, numa família que tenha companheiros, que tenham familiares de coração mais doce, para poder abrandar a nossa alma endurecida, defendida, magoada, ressentida. E depois que passa a primavera, e em que a gente se dirige para o verão, o estágio da nossa vida seria a plena adolescência. Olha que coisa interessante. No verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Metaforicamente, o que seria dia longo? É na adolescência que a gente tem muita ação e pouco recolhimento, pouca reflexão, né? Então, é um momento, a adolescência é um momento em que, e eu acho da encarnação, a fase mais delicada de um espírito, porque ele ainda não está ancorado suficientemente em si mesmo para poder suportar as intempéries da vida. Então, é momento em que a família, os pais, precisam ser um grande continente, deveriam ser aqueles jardineiros que cuidam no verão daquelas plantinhas recém-plantadas na primavera, mas que precisam de ajuda durante o verão para não se ressecar com o sol intenso, né? Então, no verão a gente precisa cuidar muito das plantas, para que quando chegue a época da colheita, que é o outono, ela possa oferecer bons frutos, né? É a época dos frutos, outono. Então, no verão, época de muito calor, o calor da adolescência, a intensidade máxima, as explosões da alma. É também um momento em que o espírito vai mostrar a que veio. A sua personalidade está se mostrando com mais inteireza. É como se acontecessem, como se eu pudesse dizer assim, aprofundou mais um pouco as raízes no solo. O que na primavera está começando enquanto semente, na adolescência aquelas sementes se adensam, e aí essa planta já começa a mostrar a que veio, já começa a mostrar a sua estrutura. E aí vem o outono da nossa vida. O outono da nossa vida é a nossa idade adulta. Somos nós mais maduros, é época de colheita. Na época do outono, os dias e as noites têm tempos iguais. Olha que interessante. Sim, a gente, na adolescência, que tem dias mais longos, ou seja, muita ação e menos reflexão, quando a gente amadurece, isso se iguala. Então, nós somos muito produtivos, temos muita ação, mas temos também muita reflexão, muito recolhimento. Então, na idade madura, todos precisamos muito desse momento de recolhimento também, que é um descanso para a alma, mas é porque o outono é a época da colheita. Então, aquelas sementes da infância, que durante a adolescência e início da vida adulta vieram crescendo, 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 quando a gente se torna adulto, e aí nós já estamos na fase de podermos ter filhos, é o momento da colheita, por quê? É o momento em que a gente vai experimentar os resultados de todo esse plantio. É o momento em que a gente já está colhendo o resultado das nossas experiências. Então, é o momento em que a gente já sabe quem se é e já estamos contribuindo com o mundo com muita força e com muita intensidade. É na época do outono em que nós, outonais, já podemos nos tornar pais e mães e já estamos a cargo de sermos os jardineiros das novas sementes, dos espíritos que vão começar a época
da primavera. Então, veja, primavera é esperança. Primavera é o que vem. É para lá que a gente precisa se dirigir. É em nome da primavera que nós aqui no outono estamos nos preparando em experiência e condições, em solo, em recursos, para poder experimentar a primavera. E aí, então, a gente vai para o inverno das nossas almas. O inverno das nossas almas é quando a gente envelhece. É quando a gente já passou por todas as etapas da vida, nós já estamos com as noites mais longas do que os dias. Então, menos ação, mais reflexão. É a época do legado. É a época em que eu deixo a minha marca no mundo. É a época em que eu já sou aquele que transmite conhecimento. Não que seja para dirigir a vida dos outros, mas aquele que já pode dizer do alto, né? Aquele que já pode ver de cima do monte, né? Tudo aquilo que já atravessou durante a sua subida. Então, na noite longa, das muitas reflexões, geralmente a gente faz uma análise de todo o plantio. A gente faz uma análise de acordo com os frutos que a gente está colhendo, por onde a gente andou. Então, o espírito, quando chega nessa fase, na fase reencarnatória do inverno, que é no envelhecimento, ele está treinando o desapego. É a época que não tem folhas, não é verdade? Nas árvores, todos os frutos já foram colhidos. Parece que não vai nascer nada. No inverno, inclusive, parece que as árvores estão mortas de tão sequinhas. Mas é que está acontecendo por dentro, num lugar que a gente não vê, na escuridão da terra, nas sombras. Lá embaixo está acontecendo um grande preparo dessa terra para receber sementes novas, né? Podemos comparar essas sementes novas como sendo os netos que virão, ou como podemos também entender que a gente vai preparando essa terra para novos movimentos da vida, em que a gente vai renascer no mundo espiritual, né? Estamos indo de volta para casa, desapegados de tudo que é da vida material, porque tudo fica, mas as nossas conquistas morais ficam para sempre registradas, né, no nosso coração.